Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adriana Paulina e hoje nós vamos falar sobre Síndrome do Pânico, da série Ansiedade. Eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado de todos os vídeos novos por aqui. Então curte, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos começar? Os transtornos de ansiedade compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionados. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, sendo frequentemente associada a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessário para luta ou fuga, pensamento de perigo imediato ou comportamentos de fuga. Ansiedade é a antecipação de ameaça futura, sendo mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância, em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela e esquiva. Às vezes, o nível de medo ou ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva. Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo. Os ataques de pânico não são limitados aos transtornos de ansiedade e também podem ser vistos em outros transtornos mentais. Os indivíduos com transtorno de ansiedade, em geral, superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. A determinação primária do quanto medo ou ansiedade são excessivos ou fora de proporção é feita pelo clínico, levando em conta fatores contextuais culturais. Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. A maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino do que no sexo masculino. Os ataques de pânico são recorrentes e inesperados. O surto abrupto pode acontecer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso, sendo que o ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança seu pico em minutos e o qual ocorre com 4 dos seguintes sintomas. Não necessariamente 4, pode ser 4 ou mais fatores, mas no mínimo 4. Palpitação, coração acelerado ou taquicardia, e esse sintoma especificamente confunde muitas pessoas que estão em ataque de pânico com crises cardíacas. Então, existem muitas entradas em hospitais com as pessoas tendo esses sintomas, confundindo com problemas cardíacos. O segundo é a sudorese. Para quem não sabe, sudorese é o suor excessivo, tanto nas mãos quanto nos pés, na cabeça, no próprio rosto ou outras partes do corpo também. Tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, de dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesia. O que é a parestesia? É a anestesia ou sensação de formigamento no corpo ou partes do corpo. Desrealização é a sensação de irrealidade ou despersonalização, que é a sensação de estar distanciado de si mesmo, ou você não se reconhece. Medo de perder controle ou enlouquecer e o medo de morrer. Podem ser vistos também esses sintomas bem específicos da cultura da pessoa. Por exemplo, tinido, dor na nuca, cefaleias, gritos ou choro incontrolável. Esses sintomas não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos. Pelo menos um dos ataques deve ser seguido dentro de um mês, de uma ou de ambas as características. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências, como perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer. Uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques de pânico, como comportamentos que têm por finalidade evitar ter os ataques. Por exemplo, a esquiva de exercícios ou situações desconhecidas.
A perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, por exemplo, abuso de drogas e uso de medicamentos, ou de outra condição médica, como hipertiroidismo, doenças cardiopulmonares, doenças cardíacas, e entre outras. E a perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental. É importante ressaltar que, além da preocupação acerca dos ataques e de suas consequências, muitos indivíduos com transtorno relatam sentimentos constantes ou intermitentes de ansiedade, que são mais amplamente relacionados a preocupações com a saúde em geral e com a saúde mental em específico. Por exemplo, indivíduos com transtornos de pânico, com frequência, preveem um resultado catastrófico a partir de um sintoma físico leve ou efeito colateral de medicamento. Pensar que pode ter um infarto agudo do miocárdio ou que uma dor de cabeça significa a presença de um tumor. Essas pessoas, em geral, são relativamente intolerantes aos efeitos colaterais dos medicamentos. Além disso, pode haver preocupações acerca da capacidade de concluir as tarefas ou suportar os estressores diários, que já são comuns ali do dia a dia. Pode haver uso excessivo de drogas, como álcool, medicamento de prescrições, ou os chamados as medicações de tarja preta, ou drogas ilícitas. Ou ainda, comportamentos extremos que visam controlar os ataques de pânico, como, por exemplo, restrições severas na ingestão de alimentos ou evitação de alimentos ou medicamentos específicos devido a preocupações acerca dos sintomas físicos que provocam ataques de pânico. Os ataques de pânico estão associados à probabilidade aumentada de desenvolvimento posterior de transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares e possivelmente ainda outros transtornos. Vou te passar umas dicas de como controlar a ansiedade. Lembrando que na síndrome do pânico é imprescindível acompanhamento médico e psicoterápico para melhores resultados. Então vamos às dicas. Primeiro, pratique atividades físicas. Pode começar com uma leve caminhada. Por quê? Praticar atividade física ajuda a lidar com os estados de ansiedade, porque eleva a produção de serotonina, que é uma substância que aumenta a sensação de prazer no organismo. Reduzir o estresse diário. Como fazer para reduzir o estresse diário? Existem muitas práticas que podem ser utilizadas. E uma das mais conhecidas é a yoga, para algumas pessoas que praticam, essa atividade. O mindfulness, que tem também o foco no agora, nas atividades que são praticadas no presente, evitando que a mente se perca entre passado e futuro, focando de fato no que importa. Controlar a respiração. Quanto mais ofegante ficamos, mais cansados nos sentimos e também mais agitados. É importante ter uma respiração mais lenta e mais longa, inspirando pelo nariz, lentamente soltando pela boca. Procure fazer isso sempre que perceber que está se sentindo mais ansioso. Evite pensamentos negativos e catastróficos. Ressignifique seus pensamentos e os substitua por pensamentos agradáveis. Mantenha seu foco no presente, já que no momento atual você tem maior capacidade de análise, julgamento e ação, o que ajuda a controlar a ansiedade. Tenha uma alimentação rica em triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, como ele está presente na banana e no chocolate, e ainda a ingestão de vitamina B6 e magnésio. A psicologia, ela recomenda, mas ela não prescreve. Então, a ingestão de alimentos que trazem saciedade, que trazem sensação de bem-estar, como, por exemplo, o chocolate, que é um ansiolítico, principalmente para as mulheres, quando elas estão na TPM ou quando elas estão muito ansiosas, de fato, ele traz benefícios. Então, ele tem o triptofano. Mantenha vínculos afetivos. Conviver com as pessoas queridas, sejam eles familiares, amigos ou conhecidos, que se tem afinidade, faz toda a diferença na qualidade de vida.
A companhia de quem amamos faz bem para o nosso emocional e nos deixa mais tranquilos e menos ansiosos. Isso inclui sorrir mais. Confie em si mesmo. Você deve ser a sua melhor companhia. Afinal, quem vai conviver com você mais tempo é você mesmo. Ter uma boa autoimagem ajuda a ser mais confiante e menos negativo. Evite dormir estressado ou preocupado. Antes de dormir, evite ações que te deixem agitado, preocupado, desgastado. Nem sempre podemos prever o que pode acontecer, mas podemos controlar aquilo que depende de nós e fazer o melhor possível. Essas são as dicas de hoje. Eu vou ficando por aqui. Quero indicar o livro Mentes Ansiosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra que eu admiro muito, gosto muito do trabalho dela. E se você desejar adquirir o material dela, o livro dela, você encontra o link na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau!